Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Eu me chamo Diogo Duarte, sou o diretor de marketing da CETI e hoje, como co-host, temos a Camila, a nossa agente de comunidade. E aí, Camila, como é que você tá? Tá falando de onde? Estou muito bem, estou falando de São Paulo, finalmente, visitando família e amigos. E eu quero aproveitar que você me passou a voz, que eu vou fazer logo o nosso merchanzinho. Esse podcast está sendo gravado diretamente da nossa comunidade CETI. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo, interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você terá acesso a e-books exclusivos, a oportunidade de trocar experiências com outros membros e a interação direta com nossos consultores e parceiros, aproveitando uma rica rede de conhecimentos com dicas e informações para escolher sua jornada de internacionalização. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e um comentário. Para quem está nos acompanhando pelo Spotify ou Apple Podcasts, pedimos também que deixe seu review. O link está na descrição do episódio. Essas pequenas ações fazem uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor à equipe CETI. Agradece imensamente o seu apoio. Muito bom, Camila. Neste episódio vamos receber Diego Collin, um dos grandes nomes do mercado de criptomoedas no Brasil. O Diego tem uma vasta experiência em Bitcoin e Lightning Network. Ele veio aqui compartilhar insights valiosos sobre o impacto do Bitcoin como reserva de valor, meio de troca e o futuro das transações digitais em escala global. E aí, Diego, é um prazer recebê-lo. Como é que você está? Da onde você fala? O prazer é todo meu, Diogo. Obrigado pela introdução. Um prazer estar aqui com você também, Camila. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar sobre o Bitcoin, a Lightning, todo o bem que essas duas tecnologias vêm fazendo no mundo, e a mim mesmo e a minha família. Eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, e estou muito bem, obrigado. Espero que o nosso bate-papo seja tão instrutivo e divertido para vocês quanto eu espero que seja para mim. Vai ser, pô. Vai ser. Diego, antes da gente começar a falar bem de cripto, mal de moeda fiduciária, xingar a política brasileira, reclamar da Receita Federal, vamos para aquela pergunta prática, básica de todo podcast. A gente queria que você contasse um pouco dessa trajetória profissional antes de você chegar onde você está, para a gente poder conhecer melhor a tua história. Vamos lá. Obrigado por perguntarem, inclusive. É sempre bom falar um pouco da nossa história, né? Quem não gosta. Mas eu me formei em administração no IBMEC, que curiosamente é um acrônimo para Instituto Brasileiro do Mercado de Capitais. Nasceu dentro do mercado de capitais do Rio de Janeiro, à época, como uma pós-graduação. Inclusive, o Paulo Guedes, salvo engano, era do time fundador, né, do IBMEC ou coisa assim. Ele tinha um relacionamento. E aí essa instituição evoluiu para oferecer cursos de graduação no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Quando chegou a Belo Horizonte, eu participei do que foi a primeira turma no prédio que eles compraram para a faculdade. E eu digo isso porque eu me formei em 2014 sem saber o que era capital. Então, porque dinheiro, né? Como diz o Michael Saylor, bifurca entre moeda e capital. Então, o meio de troca nunca pode ser a unidade de medida, né? Porque para ser unidade de medida precisa ser reserva de valor. Quer dizer, para você medir as coisas, você tem que ter no que medir. Só que para você ter no que medir, essa coisa tem que ter propriedades como a do Bitcoin, né? Ser imutável e descentralizado. E quando essa coisa como o Bitcoin tem essas características para ser uma boa reserva, não tem como ser um bom meio de troca. Então, dinheiro sempre acaba evoluindo para ser duas coisas, moeda e capital. E Bitcoin é capital. Usaremos outras coisas como moeda. Eu não sabia de nada disso quando eu me formei em 2014, quando eu fui trabalhar em São Paulo numa empresa que foi do Flávio Augusto, né, a WiseUp, que é hoje do Flávio Augusto também, inclusive. Voltou a ser. Na verdade, eu saí da WiseUp porque voltou a ser do Flávio Augusto. Quando ele recomprou a companhia, ele voltou com a sede de São Paulo, para onde tínhamos ido,
para Curitiba, onde estávamos vendendo. Estávamos vendendo o prédio deles lá por 12 milhões de reais. O prédio não foi vendido, o Flávio recomprou. Voltou todo mundo para lá. Vamos voltar todo mundo para lá. Quem foi contratado foi embora. O presidente da companhia que tinha me contratado foi embora também. Então, o Flávio retornou com toda a companhia, com todo o time dele. Está até hoje tocando na empresa. Mas foi quando eu falei, bom, então chegou a hora de eu assumir o negócio da minha família. E aí, em 2015, eu vim trabalhar na transportadora dos meus pais, né? Eles já tinham, na época, mais de 20 anos. E aí, quando foi 2020, nós vendemos essa empresa, né? Muito por conta de consequências da pandemia, o transporte viveu um momento muito bom, por incrível que pareça, porque a gente estava ali em março, em abril, maio, né? Já com a pandemia tendo explodido, girando no movimento de Black Friday, né? Normalmente é só em novembro, porque o e-commerce explodiu, né? Não sei se vocês se lembram disso. Começou a ser vendido pela internet nessa época. Isso, isso. E aí uma empresa de e-commerce nos abordou, a gente já tinha sinalizado que queria vender para alguém, e aí o negócio meio que foi acelerado. E aí em junho de 2020 saímos, né, da operação. E aí, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu decidi ir para o mercado financeiro, porque eu já gostava, já desde 2015 eu investia, mas desde 2018 eu estudava, e aí em 2020 eu resolvi me profissionalizar, então tirei algumas certificações para trabalhar se eu quisesse trabalhar com assessoria, em consultoria e tudo mais, entrei numa consultoria e fiquei muito pouco tempo, porque nesse interim eu resolvi estudar o Bitcoin, né? Para quê? Nunca mais me tornei inempregável, porque eu não calava mais a boca sobre o Bitcoin. E eu não aguentava mais participar de infindáveis reuniões onde o Bitcoin era exatamente a solução que nós buscávamos. Mas o Bitcoin não podia ser mencionado sob o risco de você parecer um maluco, desgovernado e irresponsável. Então, rapidamente eu vi que ia ser difícil eu me encaixar em algum lugar que se adequava ao que eu via. E é aí que eu admiro muito bitcoiners maximalistas, porque são pessoas completamente independentes na sua forma de pensar. Porque se fossem minimamente manipuláveis, não seriam maximalistas, teriam um portfólio equilibrado com outras moedas, Ethereum, não sei o que, diversificando, e teriam um portfólio assim de 1, 2% em Bitcoin, né, como diz o mandamento. Mas nós somos independentes para pensar e coerentes para aplicar na nossa vida coisas que são contraintuitivas, mas, por exemplo, diversificação não se aplica quando o assunto é dinheiro, né? Dinheiro é um monopólio natural, tende a um, o vencedor leva tudo, o melhor dinheiro vence. Sempre foi assim, bimetalismo nunca funcionou, quem escolheu formas piores de dinheiro sempre perdeu em guerras para quem tinha uma forma superior de dinheiro. E diversificar, para nós maximalistas, é tão inteligente quanto a Boeing gastar 40 anos para encontrar uma liga metálica superior para os seus aviões, e aí de repente ela vai misturar com madeira, ferro, aço, palha e carvão para reduzir o risco dela. Na verdade, diversificar, como diz um amigo meu, é uma forma chique de falar: você tem menos bitcoins do que poderia, e você está adicionando risco ao seu portfólio. Como é que você sabe que o Bitcoin vai funcionar? Da mesma forma que você sabe que o avião vai voar e que uma arma vai atirar. Como é que você sabe que o elevador vai funcionar? Essas três coisas foram desenhadas por engenheiros para funcionar. O Bitcoin foi o primeiro dinheiro e o melhor dinheiro possível, por uma série de motivos, pensado para funcionar como dinheiro e eventualmente vence. Então, eu com esse raciocínio não consigo mais trabalhar em uma assessoria convencional, em uma consultoria convencional. Então, eu resolvi começar a falar sobre o Bitcoin na internet. E aí, bom, resolvi me dedicar ao marketing digital, que eu até hoje não dominei. Mas comecei a pregar para o deserto, para os seguidores que eu já tinha, assim, das minhas redes, que eram muito pouquinhos na época, né? Era literalmente pregar para ninguém.
Mas eu botei o pé, Deus botou o chão, eu comecei a falar, uma ou outra pessoa começou a me ouvir e compartilhar, e isso virou um ciclo virtuoso, onde elas compartilhavam, eu falava mais, eu ia para um podcast e falava mais, o podcast virtualizava e tudo mais. Aí eu comecei a ir em eventos, conhecer pessoas e lancei um curso de conhecimento na Paradigma, eventualmente me tornei sócio deles e hoje trabalho na Bipa, na corretora pela qual eu me apaixonei antes de começar a produzir conteúdo, né? Então, antes de produzir o primeiro post, eu mandei um e-mail, né, para o nosso CEO e fundador, o Luiz, dizendo o quão impressionado eu estava com a companhia dele, desenhando uma série de planos para eles. E hoje eu tenho o privilégio de tocar um dos planos que um dia eu pensei para a Bipa, há quase 3 anos atrás. Então, e hoje levo para a Bipa essa minha história como produtor de conteúdo, então faço disso um canal para aquisição de clientes nossos, cuido do setor de alta renda lá da Bipa, então para quem quer, no Bitcoin é muito comum você vender uma casa, receber uma herança, resgatar uma aplicação, você está querendo botar isso em Bitcoin, lógico, é a melhor coisa a se fazer. Diversificar de novo, é uma forma de ter menos Bitcoins, e normalmente pessoas que querem fazer essas coisas querem uma atenção especial. Tudo dá medo, né? Dá nervoso fazer a primeira vez e sacar. Como é que guarda bitcoins? E se eu bater as botas? Então a gente dá toda essa orientação no que eu chamo de BIPA Premium para confortar famílias e construir o que eu sempre quis para mim. Porque a gente passou por isso, de vender imóvel, de resgatar aplicações de outros lugares, fazer aportes maiores e passar por aquele nervoso, né? Será que vai dar? Será que é só mandar o dinheiro lá e sacar? Mas saca para onde? Como é que guarda Bitcoin? É uma coisa que parece um bicho de 7 cabeças no começo. Então hoje eu estou na BIP e esse é o fechamento do meu arco de história. Você tem um negócio muito interessante aí sobre essa questão das pessoas perguntarem assim, mas como eu sei que o Bitcoin vai funcionar? É uma pergunta bem recorrente para gente que está ali divulgando a palavra de Satoshi, né? Uhum. E eu sempre respondo assim, como que funciona a sua carteira no banco? A gente não sabe como que aquele sistema funciona, mas a gente confia nele. Então, eu acho que é um papel nosso que está divulgando a moeda, mais a ver com passar essa confiança do que é, por que ele é bom, quais são as vantagens, do que exatamente explicar a parte técnica da coisa, porque eu não sei como que funciona a carteira do Nubank, do C6, eu não sou programadora, não sou desenvolvedora, então eu não sei esses detalhes técnicos. Mas acho que a parte filosófica do dinheiro é uma coisa interessante para as pessoas entenderem. Então eu queria te perguntar assim, para plantar essa sementinha, né, de interesse e curiosidade nas pessoas, como que o Bitcoin ele oferece uma independência econômica em um sistema descentralizado, né? Aliás, num sistema centralizado, ele com o seu sistema descentralizado, né? E plantar aí esse interesse aí na galera com essa informação. Sim, e uma coisa que eu gosto de dizer é o Bitcoin não tem concorrentes, enquanto todas as outras criptos concorrem entre si, né? Então o Bitcoin não tem concorrente nenhum, a Ethereum tem 4 milhões de concorrentes. E isso porque, de novo, a ocasião que permitiu ao Bitcoin nascer e prosperar nunca mais pode ser replicada. Nós nunca mais teremos janeiro de 2009 de novo. O Bitcoin precisava de uma situação, tal como em janeiro de 2009 aconteceu, que era de um mundo completamente alheio a essa tecnologia que ele inaugurava, a blockchain. O mundo precisava estar completamente no escuro, desacreditado, desconhecido dessa tecnologia para que algo pudesse crescer descentralizado. Uma vez que o Bitcoin inaugurou essa categoria, foi bem sucedido e aproveitou a única chance que tinha, nada mais pode ser
como o Bitcoin. Por construção, é impossível que o que aconteceu com o Bitcoin seja replicável. O Bitcoin é irreplicável. E a gente costuma dizer algo que poucas pessoas conseguem entender de primeira. Eu também não consegui, lutei um pouco com essa ideia, como todo mundo luta, mas é uma questão de tempo para você ver. Depois que você vê, você não desvê mais. Descentralização não é espectro, é binário. Ou é ou não é. Ao contrário de muita narrativa cripto. Ou você é censurável e inconfiscável, ou não é. Não tem meio incensurável, não tem meio inconfiscável, assim como tem meio buraco. Ou podem te censurar ou não podem. Ponto. E a única que não podem te censurar ou não podem te confiscar é o Bitcoin. Ah, mas a Ethereum. A Ethereum é uma piada. Eles bloqueiam. Tem duas empresas que rodam todos os acessos da Ethereum no mundo. E elas cortaram IPs de países inteiros que ficaram sem poder acessar a cripto. Porque a Ethereum não foi pensada para você rodar o que a gente chama da blockchain da Ethereum na sua casa. Você não é ninguém, com todo respeito. Então, como é que o Bitcoin ajuda a descentralizar o dinheiro e nos trazer liberdade num mundo de liberdade está cada vez mais escassa e a moeda está cada vez mais abundante, né? E valendo menos. Vou dar um exemplo. Eu rodo a blockchain do Bitcoin aqui na minha casa. Ó. Eu estou encostando nela agora. Meus dedos estão no computador onde estão 750 GB a blockchain do Bitcoin. Aqui nesse computador está o equivalente ao que seria a base de dados do Banco Central, né, com o histórico de todas as transações de todo mundo. Então, eu mesmo verifico na minha casa os bitcoins que eu saco da corretora. Então, quando eu compro lá na BIPA, às vezes compro até com taxa zero, né, na compra recorrente, zero de taxa mesmo. E aí eu saco de forma gratuita ainda na BIPA, isso é super legal. Mas quando eu saco para minha carteira, eu não pergunto para a BIPA, o saque foi? Eu pergunto para o meu computador aqui, o saque veio? Então eu consigo verificar e assim eu não preciso confiar, né, nem na BIPA e nem em ninguém, de que aquelas moedas agora são minhas. Essa é uma propriedade única do Bitcoin. É por isso que eu digo que se você quiser trocar de senhores e deixar de ser inquilino, um camponês, nos feudos dos bancos centrais, nos feudos das big techs, se você procura alguma solução no mundo cripto, você não está sendo livre, você está trocando de senhores. Agora você deixa de ser um inquilino, um camponês no feudo das big techs e dos bancos centrais para ser inquilino e camponês e um Zé Ninguém nos feudos da Consensys, do Vitalik, da Infura e de outras formas de banqueiros centrais e centralização no universo cripto. Você está sendo a estratégia de saída de fundadores que estão vendendo para você porcaria, enriquecendo em Bitcoin e te dando adeus, sem você perceber. Então, se você quiser ser livre mesmo, você tem que ser dono do que é seu. Isso não é só ser dono das próprias moedas, mas isso é ser dono do próprio sistema. Você e a blockchain tem que ser uma coisa só. Você tem que ter a blockchain dentro da sua casa. Se você quiser ser... Se você não existe interagir com qualquer projeto cripto se você não tiver a blockchain com você. Porque se você não tem a blockchain com você, você está usando a de alguém com certeza absoluta. E se você não sabia disso, você não está nem entendendo o que você está fazendo, para por aí e vai estudar. Porque, mas eu não sei a blockchain de quem que eu uso. Eu tenho minhas Ethereums, minhas coisas lá na MetaMask. Você está usando o nó da Infura e nem estava sabendo. Você saiu de um senhor e foi para o outro. Então, se você não consegue ser livre, como eu ia respondendo a Camila, de como que o Bitcoin providencia essa liberdade nesse mundo, se você não puder ser dono das coisas e verificar você mesmo e não depender de ninguém, né? Então o Bitcoin ele providencia algumas coisas interessantes. Quando a blockchain do Bitcoin está aqui no meu quarto, quem é que consegue me impedir de transacionar? Ninguém. Eu interajo com a rede pelo meu quarto. Só entrando aqui em casa e me dando uma chave de braço para impedir. Agora, quando o seu celular está conectado no computadorzinho da Infura, lá na Califórnia,
existem 1000 maneiras diferentes de te cortar fora dessa rede. Isso não mudou para como é hoje. Quando o Bitcoin ele é descentralizado de forma que qualquer pessoa como eu, com baixo custo, pode ter a blockchain do Bitcoin dentro da casa dela, como é que você consegue mudar as regras? A resposta é: você não consegue. Porque se alguém tentar mudar as regras, como tentaram lá em 2017, grandes corporações de capital aberto tentaram empurrar goela abaixo de bitcoiners como eu o aumento do bloco. E aí, bitcoiners como eu, anônimos, né, avatares da internet, com 15 linhas de código e um efeito viral, salvaram o Bitcoin dessa tomada hostil de poder. Houve uma guerra, denominada Guerra dos Blocos, por quem manda no Bitcoin, e nós, pessoas físicas, mostramos que somos nós que mandamos, não são as corporações. Por que a Ethereum mudou a política monetária dela 8 vezes nos últimos 8 anos? Porque tem alguém mandando, como se uma empresa fosse. Por que o Bitcoin nunca teve nem nunca terá a sua política monetária alterada? Porque ninguém manda no. Tem uma frase que a gente diz que é o seguinte: no mundo fiduciário, banqueiros, grandes empresas e governos podem imprimir moeda e te ferrar. No mundo cripto, todos podem imprimir sua própria moeda e te ferrar. No Bitcoin, ninguém pode imprimir a sua própria moeda. Então, o Bitcoin joga sozinho num outro tipo de game, é aquilo que o Saylor fala, there's no second best, e ele nos fornece características que são tanto únicas quanto irreplicáveis e que eu julgo serem necessárias para que tenhamos um mundo mais livre, mais justo, onde ninguém pode mexer nas regras do meu dinheiro e nem do meu patrimônio como um todo, porque eu não vou entrar aqui no mérito, mas o Bitcoin eventualmente vai ter jurisdição e poder sobre todas as trocas da humanidade, porque nós tokenizaremos todos os ativos, isso é uma tendência imparável, e o Bitcoin é a única plataforma que é imanipulável, não pode ser reescrita ou reordenada, como todas as outras podem ser e já foram. Então, se um dia o mundo precisar entrar em consenso quanto ao quem tem o quê, é o Bitcoin que será a fonte da verdade, porque todas as outras coisas não podem ser boas fontes da verdade se podem ser manipuladas. E eu termino dizendo isso. O Bitcoin ele é muito mais do que o dinheiro. Ele é uma forma da gente consensuar quem tem o quê, mesmo que não confiemos uns nos outros, porque a confiança é construída de forma intrínseca no protocolo. E é lógico que dessa possibilidade, a primeira e mais importante coisa que surge é o dinheiro, mas não vai ser a única, obviamente. Teve uma expressão que me chamou muito a atenção, que foi, você pontuou sobre a guerra dos blocos, e foi uma disputa entre pessoas físicas, anônimas da internet, e grandes corporações. Eu conheço um pouco dessa história, eu sou ainda um neófito dentro de cripto. Depois dessa grande alta, eu falei, cara, eu tenho que aprender mais, não posso viver a parte disso, eu já estou até muito atrasado. Mas eu queria que você explorasse mais um pouco sobre essa história da Guerra dos Blocos, e se você acha que com essa atenção que as grandes corporações estão dando agora, tu vê notícia recente de a Microsoft votou se ia ter uma reserva em Bitcoin, o Trump falando não, vamos fazer maravilhas pelas criptomoedas, que eu não acredito muito. Se você acha que essa guerra pode acontecer novamente. A Guerra dos Blocos ela aconteceu em 2017. Tem um bom livro, ainda sem tradução, que é The Block Size Wars. E acho que A Guerra por Quem Manda no Bitcoin, tudo isso em inglês, que narra toda essa perspectiva. E foi uma guerra onde tinha pessoas físicas e institucionais de ambos os lados, né? Mas, de forma geral, os plebes comuns, as pessoas mais simples estavam do lado dos blocos menores, né? E do outro lado estavam as pessoas físicas mais endinheiradas e as instituições com capital aberto e alguns milhões de dólares para gastar nessa campanha, né? Eles queriam aumentar o tamanho do bloco, duplicar o tamanho do bloco do Bitcoin. E, bom, eventualmente o lado
denominado small blocks, né, blocos pequenos. Acho que é legal explicar que aumentar o bloco do Bitcoin é compatível quando a gente fala com o Banco Central imprimir a moeda fiduciária. É a mesma coisa que imprimir mais dinheiro e, de certa forma, desvalorizar o Bitcoin que a gente tem em mãos, né? É um bom paralelo, porém uma forma mais precisa de dizer eu disse para vocês que eu estava encostando aqui no meu computador que guarda os 750 gigabytes da blockchain do Bitcoin. São 750 gigabytes justamente porque os pequenos blocos venceram. Porque se os grandes blocos tivessem vencido, provavelmente seriam alguns terabytes de memória e demandaria não só mais espaço, porque espaço é barato, demandaria muito mais processamento. E nesse computador aqui barato e acessível, eu não conseguiria verificar as coisas. E mesmo que a política monetária se tornasse ainda, se mantivesse nos 21 milhões, tá? Ou seja, sem que houvesse impressão de moeda, o Bitcoin se tornaria a verificação das coisas, né, se tornaria mais escassa, porque seria só para os ricos. Falando aqui de forma simplificada, é como se só os ricos pudessem ter a blockchain do Bitcoin em casa, em computadores poderosíssimos, e aí só eles poderiam verificar ao invés de confiar. A todos os outros restaria confiar, porque nem podem verificar nem se quisessem. Aliás, é como se os grandes blocos tivessem vencido, o Bitcoin tivesse seguido o rumo de todas as outras criptos, onde você não pode verificar e você é obrigado a confiar. Tem um episódio do Nancius, que é um brasileiro, um dos maiores contribuidores da Bitcoin Magazine, a lendária Bitcoin Magazine, com os bitcoinheiros, né? Onde ele diz o seguinte, quando ele estava estudando isso como você, Diogo, ele foi num curso que ensinou ele a rodar a blockchain do Bitcoin no computador dele, escrever código, né? Interagir com a blockchain do Bitcoin. Aí, quando eles foram estudar a Ethereum, falaram assim para a turma, olha, acessem aí via API. Ele falou, por que API? Cadê a blockchain da Ethereum? Eu quero baixar aqui no meu computador. Não é sobre isso? Ele, não, ninguém faz isso. Até porque não dá. A gente acessa via como se fosse um site. E aí ele tentou rodar a blockchain da Ethereum no computador dele e estourou o computador. Ele teve que retroagir, apagar tudo, formatar o computador, porque não deu. Então é isso. Quando você escolhe cripto, outra cripto qualquer, você está só trocando de senhores. Você continua inquilino e continua camponês. Então o que eu respondia mesmo? Da Guerra dos Blocos. Então aí teve essa briga, né? Porque a comunidade já vinha trabalhando há muitos anos uma evolução chamada de SegWit, né? Hoje a gente conhece como SegWit. Mas na época, os grandes blocos propuseram a SegWit 2x, porque quando eles viram que a gente ia atualizar o Bitcoin, alguns desses ricaços disseram, olha, e se a gente criar o SegWit 2x, né, que é o SegWit que também aumenta o tamanho do bloco? Que é o que acontece nas criptos, né? Alguém decide fazer a mudança, enfiam essa mudança goela abaixo, publicam um roadmap, todo mundo acha lindo, né? Mas é um absurdo que alguém possa determinar os rumos do seu dinheiro. Isso aí não existe. O seu dinheiro não deveria ser uma empresa, uma federação, uma pessoa, nada disso. O processo deveria ser por construção caótico e descoordenado, porque senão ele não seria anárquico, senão ele não seria, né, descentralizado de verdade. Bom, e aí tentaram botar essa alteração lá, né, que aumentava o tamanho do bloco, mas nem mexia na política monetária, entendeu, Camilo? Só tornava o Bitcoin mais elitista. Aí a comunidade, qual que é a vantagem de você ser descentralizado? A comunidade roda nodes em casa. A comunidade pirou, falou, peraí, os caras estão querendo meter essa. E aí teve um anônimo, que ninguém sabe quem é até hoje, que escreveu uma versão do nosso código com 15 linhas de alteração. Ele escreveu 15 linhas de código. Mas essas 15 foram as 15 linhas de código que nos salvaram, entre aspas, porque essas 15 linhas de código determinavam o seguinte: isso eu não sei se era maio, se era fevereiro, se era março, não sei quando era.
de 2017, mas dizia que, olha, se no dia 15 de agosto, esses mineradores aí que estão se coordenando para fazerem essa tomada hostil do Bitcoin, não produzirem blocos com o Segwit como a gente pensou, sem aumentar o tamanho do bloco, a gente não vai aceitar o bloco deles. Nós não vamos aceitar o bloco deles. Eles vão produzir bloco, a gente vai dar pau. A gente não vai aceitar. E aí é preciso entender a maravilha do protocolo. Por que, que o Proof of Work tem que existir? E quanto mais energia ele demandar, melhor. Porque o cara que se para produzir um bloco eu gasto 100 milhões de dólares de energia, qual que é o incentivo que eu tenho? Eu tenho que andar na linha, não tem? E se para produzir um bloco como na Ethereum eu não gasto nada? Eu vou tentar quantas vezes surrupiar o sistema a meu favor? Porque eu não tenho custo. Quando eu tiro o custo do bloco, eu crio, basicamente, eu retiro o incentivo à honestidade. E aí, o que aconteceu? Essa atualização do código, com 15 linhas de código, viralizou. E todo mundo começou a rodar isso em casa. Olha a vantagem de se rodar isso em casa. E aí os mineradores daqui a pouco falaram, caramba, o risco ficou grande. Daqui a pouco a gente faz a mudança do jeito que a gente quer. Mas aí as pessoas aprenderam uma terceira coisa. Olha a quantidade de coisas que esse caso ensina. O Proof of Work tem que ser caríssimo. E quanto mais caro, mais honesto. É importante que as pessoas rodem o seu nó, porque só assim elas exercem o poder de voto delas. A blockchain do Bitcoin é como se fosse a sua CNH, o seu passaporte, a sua identidade. Sem uma blockchain você não é ninguém, desculpa. Você está usando a blockchain de alguém. E quem é o dono da blockchain é o dono da coisa toda. E por fim, os mineradores não produzem bitcoins. Tem ninguém que produz Bitcoin. Tudo que é produzido no Bitcoin são blocos. Mineradores produzem blocos. Eles só recebem Bitcoin se o bloco for válido. E quem determina que é válido? Eu. E você. E você que está nos ouvindo. E aí eu termino mostrando termino esse exemplo da guerra dos blocos, mostrando como que o Bitcoin tem 3 constituintes, né? Ou melhor dizendo, uma constituinte com três verticais, né? Ele tem legislativo, ele tem executivo e ele tem judiciário. O Bitcoin é formado por instituições. O Bitcoin não está descentralizando só o dinheiro, o Bitcoin está descentralizando a própria forma da sociedade civil se organizar. O Bitcoin está descentralizando o próprio executivo, o próprio judiciário e o próprio legislativo. Os mineradores que produzem os blocos são o nosso executivo, são o nosso exército. Eles que gastam energia protegendo a rede do Bitcoin. E gastam muita energia. Tem mais energia protegendo o Bitcoin do que em toda a marinha americana, com toda a sua frota de submarinos e navios de guerra com reatores nucleares. Se direcionar toda a energia da marinha americana, todos os motores nucleares de submarinos e navios de guerra, não dá a quantidade de energia que tem protegendo o Bitcoin hoje. E olha que a marinha americana é maior do que as outras 10 juntas. E é o executivo que põe as leis em prática, né? Os executivos, os mineradores que executam o código. O código é a nossa lei, os desenvolvedores são os nossos senadores, o código é a lei, que eventualmente terá jurisdição sobre todos os contratos, sobre todas as provas. Como eu falei, o Bitcoin é uma plataforma de contrato inteligente. Eventualmente tudo vai ser tokenizado, e para determinar quem é dono desse apartamento aqui, a gente vai procurar na blockchain do Bitcoin, não num cartório fedorento. A filha do Fernando Urch foi registrada no Bitcoin. Eventualmente tudo será registrado no Bitcoin. E quem sou eu, então? Eu sou o judiciário. Porque eu julgo se as ações do executivo são válidas. Se estão obedecendo ao código e obedecendo à lei. Então, quando os mineradores produzem um bloco fora do que eu, como judiciário, julgo correto, eles tomam pau. E eles não mandam em nada. Mais uma coisa única do Bitcoin. Todas as outras criptos reúnem 2 ou mais dessas 3 forças em uma entidade só. Na Ethereum, para citar um exemplo, que muita gente gosta de fazer uma carteirinha com a Ethereum, as mesmas pessoas que executam o bloco são executivos, são o judiciário. É como se o executivo tivesse comprado o judiciário. O que eu digo, parabéns. Você não mudou
em nada. Você só trocou os donos. E então, essa descentralização, o Bitcoin e os seus 3 poderes, né, tem uma significância muito maior para o mundo do que as pessoas imaginam. Ninguém se torna maximalista à toa. O libertarianismo, que é defendido por muitas pessoas, ele simplesmente não tem chance nenhuma se a manifestação do axioma libertário, que é a propriedade privada, existe, não existir, que é o Bitcoin. O Bitcoin foi o tema da minha palestra na Narcópolis, o Bitcoin como o axioma central do libertarianismo. As pessoas não se deram conta que se você quiser tornar a sociedade mais livre, o Bitcoin é a nossa única chance, é o nosso único caminho. Pare de perder tempo com shitcoinagem, pare de perder tempo com outros assuntos. O Bitcoin vencendo, o Bitcoin é o placar dos libertários, o Bitcoin é o placar da liberdade. Por muito tempo, libertários e, enfim, liberais de todo tipo viviam uma guerra injusta, eles estavam no jogo sem placar, não tinha como saber como eles estavam ganhando. Um jogo totalmente desenhado para que eles perdessem, diga-se de passagem. Por isso que libertários são tão de nicho hoje, parecem malucos, como bitcoiners também, né? O Bitcoin introduziu uma nova dinâmica, onde agora nós temos um placar e o preço do Bitcoin subindo é a liberdade ganhando. Então, é uma forma de medir o quão mais próximos estamos de um mundo melhor, o quão mais próximos estamos do Bitcoin a 1 milhão ou 10 milhões de dólares. Aliás, estamos mais próximos do 1 milhão de dólares do que dos $1.000, né? Então, essa guerra dos blocos mostrou tanta coisa, mas a maioria das pessoas está assim, ou completamente alheia, ou botando 1%, 2% em Bitcoin, e aí eu vou dar só um soco no estômago, assim como eu costumo dizer das pessoas. Eventualmente, a classe social da sua família vai ser determinada por em que ano você aceitou o Bitcoin. Não estou perguntando em que ano você começou a botar o pezinho no Bitcoin. Porque botar 1 ou 2% no Bitcoin é comprar um seguro. Ninguém fica rico comprando seguro de casa, de incêndio de casa. Ninguém fica rico comprando um seguro de carro. Seguro é seguro. Ele vai tapar o buraco de uma ferrada que você vai tomar. Então não tem como ficar rico. O seguro nunca vai ser 100 vezes maior do que a ferrada. Agora, em que ano você percebeu que você não tinha para onde ir e que você foi burro a vida inteira de não ter colocado 30, 40, 50% ou mais do que você tem em Bitcoin? Esse ano vai determinar o quanto você tem de Bitcoin na prática. E o quanto você tem de Bitcoin na prática te coloca em algum lugar da escala social que está emergindo no mundo. E é por isso que dizem que a nova aristocracia, a aristocracia natural, aquela que mandou contra tudo e contra todos, colocou a maior parte do patrimônio em Bitcoin. Esses caras merecem escalar a jornada a escala da riqueza no mundo, e tem escalado. Bitcoiners não tem nenhum subgrupo no mundo que enriqueceu e cresceu e vai ter mais influência social, cultural, política, filosófica, tecnológica do que Bitcoiners. Então, ou você se junta ao Bitcoin e a Bitcoiners, ou você vai viver num mundo que quem dita as regras são eles. Então, é como a pólvora ou energia elétrica. Não tem a ver com quanto você entende, não tem a ver com quanto você gosta, não tem a ver com quanto você acha perigoso, não tem nada a ver com você, você não é ninguém. Ou você domina essa tecnologia, ou você vai viver num mundo que é dominado por ela. Então, assim, engula o choro, engula o orgulho, engula a ignorância e aceite a realidade como ela é. Tem que ter uma dose de maturidade assim, intelectual, de que o mundo... Sabe aquela coisa de que o mundo... A preocupação maior do mundo não é ser exatamente justo, né? O mundo é como é. Então, ou você aceita essa realidade, o avião está ficando sem ar, caiu uma máscara na sua frente. Você vai se perguntar se você não gosta do desenho da máscara, se podia ser uma máscara melhor, se você não entende como é que a máscara funciona, então não vai botar essa máscara. Cara, põe essa máscara, pelo amor de Deus. Então é o que eu digo para as pessoas, o Bitcoin caiu na sua frente, cara, faça menos
Não, eu ia dizer faça menos perguntas, mas também não é o certo. É tipo, considere a possibilidade de o que eu estar falando aqui ser certo. Porque se nós, Bitcoiners, estivermos certos, tem muita gente que está ferrada e não faz nem ideia. Você levantou um ponto interessante aí que você está falando, Diego, sobre por que o Bitcoin ele é hoje a representação, representa a propriedade privada de verdade, enquanto as demais propriedades não. Por que a minha casa não é uma propriedade privada legítima e o Bitcoin e aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como que tanto o dinheiro, as propriedades físicas, né? A casa, o carro, tudo que a gente pode comprar hoje vem sendo depreciado e, de certa forma, a gente não tem, a gente tem uma concessão, né? E o Bitcoin não, o Bitcoin realmente tem. Qual que é a diferença, né? Das outras propriedades para o Bitcoin? É quase como se o Bitcoin fosse a primeira propriedade extrínseca além do seu corpo. E por que ela é a primeira? Isso não é uma figura de linguagem, isso é uma realidade, isso é objetivo, isso é matemático. Porque a primeira propriedade, a propriedade zero, na verdade, né, é o seu corpo. A propriedade 1 é o Bitcoin. Esse é o axioma do Hope, né? Eu não sou nenhum especialista em Hope, tá? Até uma vergonha não ter lido nada dele ainda, mas eu converso com muitos libertários que me educam nesse sentido. E por que a propriedade privada se tornou um axioma do libertarianismo e não o PNA, né? Muita gente dizia que o PNA era o axioma. E aí Hope disse, não, para que o PNA exista, tem que ter uma verdade anterior, né? Para que o princípio da não agressão, que é o PNA, exista, primeiro você tem que definir agredir o quê? É a propriedade privada. Então, o Hope começa assim, ó, eu existo, então eu sou o dono de mim mesmo. Então, assim, pelos limites da minha pele, eu determino o que sou eu. Eu sou os limites aqui da minha pele, né? Então, eu existo, eu sou independente, eu sou dono de mim mesmo. Qual que é a primeira propriedade a partir daí? Qual que é aquela propriedade que se mistura com você? Qual que é aquela propriedade que pode ser você? Qual que é aquela propriedade que você pode levar para o caixão? Qual que é aquela propriedade que sem você não há nada, que sem você ela não se mexe, ela não se move, onde você e a propriedade são uma só? É o próprio Bitcoin, né? Que pode ser assim se assim você quiser. Se você se jogar na frente da sua casa para impedir que alguém a tome de você, é uma estupidez, não depende nada de você. Seu dinheiro no banco, seu ouro no cofre, tudo é uma bala em você e patrimônio para quem é mais forte do que você. O Bitcoin é uma propriedade que, se assim você quiser, se mistura com você. Você vira o seu Bitcoin. Você memoriza 12 palavras. Ah, não consigo memorizar 12 palavras. Olha só. Você consegue trocar de roupa de manhã, você consegue decorar 12 palavras. Não estou dizendo que você deve decorar suas 12 palavras. Tem formas mais inteligentes de guardar o seu Bitcoin. O que a gente está elaborando aqui é que o Bitcoin é essa propriedade número 1, porque é uma propriedade que é verdadeiramente inviolável. Se assim você quiser. Quer dizer, você se mistura com ela. E é um tipo de propriedade que ninguém pode manipular, ninguém pode mudar as regras do jogo. Ela é quase tão imanipulável quanto as próprias leis ela é uma constante econômica. Imagine você na física ou na engenharia sem a constante, sem a gravidade, sem o valor do metro, sem o valor do segundo. Imagine uma economia sem uma constante econômica, uma regra imutável. O Bitcoin é essa constante. Então imagine você tentar organizar uma sociedade sem esse tipo de constante econômica. O ouro ocupou esse lugar por ser o melhor que nós tínhamos, né? Mas ele é imperfeito, um bom quebra-galho até a chegada do Bitcoin, que vai fazer com o ouro o que o ouro fez com a prata, né? Eu esqueci a tua pergunta, Camila. Eu falei tanta coisa aqui. Você já respondeu, na verdade, né? Que é a diferença entre o dinheiro. Propriedade. Tá. O que
É, e a propriedade do Bitcoin, no caso. isso. Então, o Bitcoin é esse tipo de propriedade que é única, irreplicável, e pela própria natureza de como funciona o dinheiro tende a um monopólio. O livre mercado elege um monopólio, porque todo mundo ganha no monopólio do dinheiro. Se todo mundo escolher o mesmo, fica melhor para todo mundo. Custos de transações menores, você não precisa ficar fazendo conta para cotação, de cotação para cotação, todo mundo ganha se escolhermos o mesmo. Então, dinheiro é uma coisa. Tem muita gente que olha as criptomoedas e fala assim: não, mas eu prefiro Monero, porque a Monero é mais privada. Meu amigo, você não entendeu o jogo do dinheiro. O jogo do dinheiro tem a ver com quem todas as outras pessoas vão escolher para que você possa viver em sociedade, ter uma regra do jogo comum. E o Bitcoin ele é traiçoeiro nesse sentido, porque requer que você vá entendendo aos poucos 5, 6 áreas do conhecimento, sistemas distribuídos, criptografia, teoria dos jogos, comportamento humano, economia, política, para você entender que ele meio que já venceu. A vitória só não está igualmente distribuída, mas muitas famílias aí estão enriquecendo 5 gerações em uma, enquanto a sua está patinando. E o caminho é, é um só. O Bitcoin é inevitável e, e nessa lógica de que seu corpo é a propriedade zero, o Bitcoin é a propriedade um, isso tem uma derivação muito importante para a própria manifestação do libertarianismo, né? Sim. Aí eu queria engatar agora para a gente conversar um pouco sobre a Lightning, né? Entender o Pô, que é a Lightning Network e como que ela torna o Bitcoin mais acessível para o dia a dia, porque a gente está falando aqui, parece muito distante tudo isso que a gente está falando, sabe? Eu acho que a Lightning é uma ferramenta que aproxima, então eu queria abordar um pouco esse assunto. boa. E se alguém está achando muito distante o que eu estou falando, é o seguinte: eu estou colocando uma máscara de oxigênio na sua frente porque você está num avião que todos os anos fica com menos 15% a menos de oxigênio. Você se sente mais pobre, não se sente? Você está trabalhando cada vez mais por uma moeda que vale cada vez menos, não é? Você está se ferrando, não é? Pega essa máscara de oxigênio e bota ela. Compra R$ 1 na Bipa, cadastra sua conta na Bipa, começa a comprar R$ 1 por dia, por hora. Tem gente que compra R$ 1 por hora na Bipa. Você pode programar compra recorrente, começa a comprar R$ 100, R$ 1.000, vai estudando ao longo do caminho, mas põe a máscara. É, então, assim, o Bitcoin, a Bipa nasceu para simplificar o Bitcoin. Eu me apaixonei pela Bipa justamente porque ela é uma introdução, ô Camila, que você pode dar para um filho, para um sobrinho, para uma mãe. Um dos maiores influenciadores do Brasil, que é o Renatão, 38, meu amigo, um dos maiores influenciadores da Bipa também. Ele se apaixonou pela Bipa porque foi aquela que a mãe dele conseguiu usar. Porque não é para ser um bicho de 7 cabeças e nem distante da gente. Você deve poder indicar um aplicativo que o cara abre, tudo que ele pode fazer é comprar e vender Bitcoin. Não tem como errar, não tem como comprar outra coisa. Porque tem muita exchange por aí que você põe lá BTC, você põe lá Bitcoin, aparece Bitcoin Cash, aparece Bitcoin SV, pelo amor de Deus, né? E então não era para ser esse bicho de 7 cabeças. Agora, você tem razão, porque se a pessoa resolve fazer como eu, rodar um Node, entrar nessa toca aí daqui a pouco ela vê que para movimentar, né, acessar a blockchain do Bitcoin demora 10 minutos, mas idealmente você deve esperar 30, 40 minutos, né? 3 ou 4 blocos de confirmação para, né, ter a transação como concluída e né, impossível de ser retroagida. E que diabos é isso, né? Que sistema é esse que agora para fazer pagamentos eu preciso esperar 40 minutos, 1 hora, né? Tá de brincadeira comigo que isso é o futuro do dinheiro? Isso é porque você não viu que dinheiro é moeda e capital, né? Então, a blockchain é o capital, a Lightning é a moeda. Então, você não consegue fazer dois sistemas. Você consegue ter uma moeda só, mas você precisa enxergar a moeda dissociada do sistema. A blockchain é um sistema, é uma forma de você manter uma mesma base de dados
replicada aí 100 mil vezes ao redor do mundo. Então, existe um sistema chamado blockchain do Bitcoin que aceita essa moeda Bitcoin como pagamento, né? Então, essa é a moeda do sistema. A própria blockchain do Bitcoin, como ela é construída, feita para ser invencível, né? Economicamente invencível, politicamente invencível, eticamente invencível. Ela não pode ser ao mesmo tempo invencível e ultra resistente e absolutamente ágil e rápido. Você já viu um tanque de guerra em fazer compra no supermercado? Então, o Bitcoin não nasceu para... Na blockchain do Bitcoin, né? Não nasceu... A blockchain do Bitcoin é o tanque de guerra. É ali que você vai guardar uma fortuna geracional que vai salvar você e suas gerações de décadas e décadas de uma maldição financeira chamada moeda fiduciária. Você precisa de um outro sistema por cima da... Acho que um paralelo interessante também seria nos tempos passados o senhor vindo carregando o cofre dele gigantesco com todo o ouro que ele guarda ali de gerações da família para ir no mercado comprar pão. Você não vai com o Isso. cofre inteiro nas costas, né? Seria estúpido, né? Então, é com essa mesma estupidez que eu vejo gente falando, mas não dá para comprar cafezinho com Bitcoin. Entendeu tudo errado. Primeiro, a blockchain do Bitcoin nunca foi para ser a moeda do cafezinho. E segundo, dá para comprar cafezinho com Bitcoin, é só você usar o segundo andar, né? Que é a Lightning, que é Bitcoin de verdade. Não é uma outra blockchain, não é um projeto de alguém. Assim como eu rodo a blockchain do Bitcoin aqui em casa, eu posso rodar um nó, né, da Lightning aqui em casa também. Eu posso usar a Lightning enquanto mantenho as chaves dos meus Bitcoins, né? Não preciso confiar em ninguém para usar a Lightning. Então, a Lightning é um paralelo, assim. Os bancos centrais no mundo, eles conversam entre si por um sistema que é próprio deles. Né? Todo o trâmite, todo o comércio internacional é de banco central para banco central. Pouca gente sabe disso. Por que o Banco Central tem 300 bilhões? Nosso Banco Central tem 300 bilhões de dólares. Não é dinheiro demais, mas é porque todo o comércio do Brasil com o mundo passa por ele. E, eventualmente, na eventualidade da nossa moeda ir para o saco, ele tem um compromisso, sim, de honrar parte dos compromissos que o Brasil assume com o mundo. Então, ele tem que ter a reserva cavalar mesmo. Todo Banco Central tem que ter. Porque é tudo via eles. Quando eu faço um Pix para você, eu não estou usando o sistema do Banco Central. Eu estou usando um sistema que os bancos comerciais participam. Então, Itaú, Santander. E quando eu faço um Pix do Itaú para o Santander, eu estou usando uma camada que não é a mesma camada que os bancos centrais se comunicam entre si. Os bancos centrais estão numa camada, os bancos comerciais estão em outra. Aí, por cima dos bancos comerciais, você tem aplicativo, você tem cartão de crédito, você tem dinheiro em camadas. Sempre foi. Tudo que é orgânico é em camadas. Tudo que é orgânico é em camadas. E Bitcoin é orgânico. Né? Madeira tem camadas, pele tem camadas, sistema solar tem camadas, Bitcoin tem camadas, internet tem camadas. E na camada base, o Bitcoin é a descentralização dos bancos centrais. Descentralizamos a política monetária. Agora, Pix e cafezinho precisam necessariamente ser no segundo andar, senão você vai ter que destruir propriedades do primeiro andar para satisfazer coisas que são secundárias. O primário é te livrar de uma maldição chamada sua família está empobrecendo há várias gerações porque está presa na roda dos ratos. Primeira coisa que você tem que fazer é enriquecer 5 gerações em uma. Então, não adianta poupar na moeda errada porque você acredita mais e traçar um destino miserável para sua família. Pô, fez benzão, não tem nada que destruiu mais o movimento, atrasou mais o movimento libertário, destruiu não, mas atrasou o movimento libertário do que eles acreditarem em nano, do que acreditarem em Monero. É a mesma coisa que rasgar dinheiro. Quando medido em Bitcoin, mas subiu 50%, tá bom. Em Bitcoin caiu 99%. Então é uma tragédia mesmo você poupar. Por isso que nós maximalistas somos às vezes vistos como rudes.
Porque a gente critica projetos que às vezes as pessoas botaram fortunas de família inteira. Mas pensa como é triste para a gente ver isso. A gente enriquecendo enormemente, depois de anos comendo, né, comendo terra, e agora a gente colhendo todos esses frutos para ver amigos nossos ferrados de todas as formas diferentes. Ou numa cripto vagabunda, ou numa moeda sem vergonha, ou em ações ou outras coisas do tipo. Então, é isso. Quer dizer, o Bitcoin é a nossa única chance, a nossa única saída. E eu já não sei nem mais de novo que pergunta eu respondia. Tu é muito apaixonado pelo tema, porque ela pergunta pra você e você vai embora. Eu É vou embora, vou hipnotizante, é embora. hipnotizante. Ela Camila, da Lightning, né? sobre a Ah, da Light. Lightning? Tá. Então a Lightning, ela te dá essa coisa de você usar o Bitcoin de forma rápida, barata, privada. Ela adiciona tudo isso: velocidade, custo baixo e privacidade ao Bitcoin. O trade-off é que você não consegue guardar os seus Bitcoins na Lightning, cujas chaves podem ser suas com a mesma segurança dos Bitcoins on-chain, né? Pensa que o seguinte, o, o seu dinheiro no Banco Itaú está protegido lá nos servidores do Itaú, que estão num prédio do Itaim bem seguro, sei lá. Agora, o dinheiro do Banco Central, meu irmão, tá 15 andares para debaixo da terra, você tem que passar por umas 8 portas diferentes, é um outro nível de proteção. Então, aquele Bitcoin que você guarda na blockchain, você guarda com um nível de segurança. Quando você quer usar a Lightning, ganhar velocidade, custo baixo e privacidade, o trade-off é que você vai ter que tirar ele lá do 15º andar subterrâneo e trazer aqui para o nível do chão para usar ele. Aí quando você está usando ele, ele acaba ficando um pouco mais vulnerável do que quando ele está lá no 15º andar subterrâneo. Então, é por isso que as pessoas dizem que eu tenho o Bitcoin na Cold Wallet, que é para tudo sempre, e tenho o dinheirinho da Lightning, que é para o cafezinho. Eu acho que é Justamente. uma comparação, um equivalente ao que eu falei sobre a questão do cofre de ouro, né? Que você não vai até a padaria com o cofre nas costas, Isso. trazendo isso para uma situação do mundo atual. E assim, você citou a questão do Banco Central e tudo mais, mas eu acho que a gente pode fazer um equivalente também a pessoas têm feito hoje a nível virtual. Eu vejo muita gente falar assim, não, porque eu tenho dinheiro investido, dinheiro aplicado, dinheiro guardado numa conta de banco ou um cartão de crédito com um limite muito alto, e esse aplicativo fica no celular dentro de casa, não é o celular que eu levo para a rua. O celular que eu levo para a rua, ele tem ali uma fintechzinha, né, com um cartão de crédito com um limite mais baixo, e com pouco dinheiro no débito, porque se esse celular for roubado, eu não estou correndo o risco de ter o meu patrimônio exposto a essa pessoa. Então, acho que Exatamente isso. é um equivalente. Exatamente isso. Gente, começou a chover forte aqui. Meio Olha aí, a sexta-feira 13 atacando. É sexta-feira 13 atacando. Me deem 10 segundinhos que eu vou só fechar a janela aqui. claro. Nem vou sair da cadeira, só levantar e fechar. Tá bom. Bem. Pra você ver, Camila, sexta-feira 13 realmente. Ela tá batendo na nossa porta, assim, eu estou aqui. A todos que estão assistindo o podcast, essa é a nossa terceira tentativa de gravação. Nas duas primeiras, vocês podem imaginar que deu algo errado. A terceira está sendo a sexta-feira 13, portanto, oremos que nada aconteça. Ó, graças a Deus parece que deu certo. Aí, maravilha. Aí, Onde é que estávamos? Está falando da Lightning, a Camila da falou Lightning. sobre a estratégia de ter dois celulares, um com um trocadinho pro ladrão, mais um cartão de crédito, um aplicativo com crédito mais menorzinho, para, afinal de contas, você não perder todo o seu patrimônio no famoso 157 pelas ruas de Brasil ou mundo afora. Como se na Lightning fosse o dinheirinho do ladrão. Exatamente.
É igual você manter a menor parte do seu patrimônio na conta corrente, né? Você tem 10 milhões de reais. Cara, na conta corrente você vai ter 100 mil reais, entendeu? É, o resto você vai ter em outros lugares, né? Então, você vai ter o seu dinheiro na. Hoje a minha carteira Lightning, para falar bem a verdade, é a BIPA. A BIPA que botou a Lightning em 2020, acho que foi top 10 no mundo em botar a Lightning. Nós somos pioneiríssimos na Lightning. Aliás, quando o nosso fundador e CEO pergunta quando que a BIPA andou mesmo, porque ele desenvolveu a primeira versão do aplicativo em casa, codando, dev hardcore mesmo. Ele falou: olha, quando eu botei a Lightning, aí que as pessoas começaram a baixar a BIPA sem eu ter que pedir, porque antes eu tinha que pedir, falar, baixa aí, testa aí, me fala como é que é. E aí, quando ele botou a Lightning aí, o saque era instantâneo, depósito de Bitcoin instantâneo, gratuito, barato, privado. Aí a coisa começou a andar. E tem corretora que até hoje não botou a Lightning, impressionante. Não adianta nada uma moeda se você não consegue utilizar, né? Se você não tem É, praticidade para utilizar. a Lightning eventualmente vai se mostrar muito importante, né, para adoção, né, já tem se mostrado, né? Dá para sacar, né? Dá para sacar o Bitcoin on-chain. Eu só saco on-chain, né? Quando eu compro e vou sacar, compro por um tempo, daí daqui a pouco eu vou fazer um saque. Saco sempre on-chain. Mas a Lightning, ela é muito legal, porque aí eu vou num evento como a SatisConf, por exemplo, e tem lá um chopp servido em Bitcoin. Aí eu pago o chopp na hora, uso meu Bitcoin como se um Pix fosse, tomo um chopp em Bitcoin. Ou eu estou comprando leite cru aqui em BH agora, com Bitcoin. Pago ele com a Lightning também. Então a Lightning dá essa característica meio de Pix, né, pro Bitcoin. Bacana. Legal. É... Diego, e a questão da Node Runners Brasil? Você poderia falar um pouco mais? Sim. A Node Runners foi uma empresa que eu criei em 2022 para a formação de indivíduos soberanos, né, livres, né, para interagir, poupar e transacionar. E nós ensinamos, né, ensinávamos a você rodar o seu próprio nó de Bitcoin, o seu nó Lightning e tudo mais. Temos o grupo no Telegram, temos as trilhas lá na Paradigma Research. E hoje na BIPA eu meio que carrego essa experiência, onde eu eduquei muita gente a usar o Bitcoin da forma certa. Eu agora faço isso para indivíduos e famílias mais endinheirados ou que queiram comprar aí volumes na casa dos 100 mil ou mais, e fazer isso, o processo do jeito certo, né? Do jeito mais seguro, do jeito mais soberano. Mas a Node Runners Brasil nasceu como uma escola para a formação de indivíduos soberanos. Assim. E aí você explica toda essa questão, né, do que é o nó, por que a importância de rodar o nó, né? Sim, eu explico tudo isso. Falamos muito disso no grupo do Telegram. Mas hoje, para falar bem a verdade, a Node Runners Brasil ela é mais tocada pela própria comunidade, né, porque uma comunidade muito forte se juntou e aí abraçou o projeto. Eu gasto os meus esforços todos hoje no premium.bipa.app. Digite ali Bipa Premium no Google e você vai ver o nosso site, que é basicamente a formação de indivíduos soberanos de alta renda. É Uhum. como se ensinássemos família, né? Famílias também, porque pense que quando o indivíduo ele tem um pouco mais de patrimônio, normalmente ele tem um pouco mais de preocupação. Então é uma preocupação do tipo, quem vai herdar isso daqui? Como é que eu jogo isso no meu imposto de renda? Porque ele já tem um contador, ele já declara tudo o que ele faz. As pessoas acham que elas vão ficar ricas e as preocupações vão ser as mesmas, né? Nossa, como esconder tudo do governo e tal. Mas é porque elas não enriqueceram ainda, porque quando elas enriquecem, elas pensam agora eu tô rico demais para ser preso. Então ninguém Então ninguém quer, pô, você lutou, cara, deu a sua vida. Não viu seu filho crescer, juntou 10 milhões de patrimônio. Agora você vai ser o herói, tipo, sei lá, sonegador para passar o resto da sua vida, ou anos importantes da sua vida preso? Você vai passar a juventude do seu filho preso? Então, assim,
As, as, as famílias engenheiradas, elas têm muitas preocupações que não surgem, né, antes de um determinado nível assim patrimonial. É uma discussão que eu vejo e tenho participado bastante dentro do universo Bitcoin. É essa questão que muito se fala sobre comprar Bitcoin anonimamente, mas eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita com muita cautela, porque você tem que saber o que está fazendo, porque você junta um patrimônio e amanhã você, como que você comprou uma casa, você comprou um carro. Então a importância de você fazer as coisas planejadas e legais, né, para que você não tenha problemas depois de usar o patrimônio que você construir, né? Você está tornando seus herdeiros lavadores de dinheiro. Uma boa pergunta a ser feita é: seus herdeiros topam essa briga? Seus herdeiros sabem se virar, navegar o mundo como lavadores de dinheiro sem ser presos ou pagarem enormes fortunas para advogados? Seus herdeiros querem isso? Você pode dizer, cara, eu não estou nem aí para os meus herdeiros. Aí tudo bem. É uma escolha sua. Não estou nem aí. Eles que se virem, eu não vou estar aqui mais. Ok, é uma forma de pensar. Mas na maioria das vezes, os herdeiros não querem essa briga. Os herdeiros vão provavelmente não só se irritar ou se irritar com você, mas o pior de tudo é que na prática você vai deixar a sua fortuna para advogado e Receita Federal e não para o herdeiro, porque você era um heróizão aqui, fazia tudo num esquemão super complexo. Seus herdeiros nunca quiseram essa vida. E, e eles só queriam o patrimônio deles, que como você fez a gentileza de não preparar e não fazer o certo, agora você deixou um abacaxi para eles e um processo que poderia ser assim, é, quando é feito de forma inteligente, não é nenhum absurdo. É simples e não é nenhum absurdo. Aqui no Brasil ainda não é um absurdo total, assim, a sucessão, né? Você acaba criando um caos inventarial e a sua família se degladeia por um patrimônio que ninguém sabe dizer de onde veio, como justificar ou como usar, e vai pagar um preço caro por isso. Então, e outra coisa, é, comprar Bitcoin com privacidade, com P2P, envolve normalmente tudo que você não entende sobre o Bitcoin, com tudo que você não entende sobre privacidade. Porque as pessoas elas não entendem como o Bitcoin funciona e elas não entendem como se proteger na internet. E aí elas querem comprar Bitcoin via P2P. E é lógico que estão dando um enorme tiro no pé. Elas são muito mais ignorantes em relação ao Bitcoin do que a própria Receita. Pense que o auditor da Receita que vai te dar uma ferrada, ele está fazendo um curso agora lá na Califórnia sobre como rastrear transações na blockchain, como usar a Mixer, né? Como identificar qual a carteira que você usou só de ver a sua transação, enquanto você está aí igual um banana na internet tradando meme coin. Então, assim, o cara da Receita está estudando para te pegar. Se você não estudar 2 ou 3 vezes mais do que ele, para não ser pego por ele, ele vai te pegar e além do que você tinha que pagar, ele vai te botar uma multa, se não te prender. Então, quero comprar P2P. Eu pergunto assim, você sabe o que é gestão de UTXOs? E 90% me pergunta assim, o que é uma UTXO? Então, se a pessoa não sabe o que é gestão de UTXO, não deveria estar comprando Bitcoin sem P2P. É por P2P, sem KYC. Eu uso VPN lá em casa, sabe? Então, tipo, as pessoas não sabem se proteger, as pessoas não entendem como o Bitcoin funciona, estão criando um grande passivo para elas ao longo do tempo. E veja, eu estou desincentivando a compra sem KYC por quem não entende muito de Bitcoin, porque não entende muito de privacidade. Eu não estou desincentivando que a pessoa gaste 100 horas no Bitcoin antes de fazer a primeira compra sem KYC.
Eu não estou desincentivando que a pessoa gaste 100 horas em como se manter privado antes de fazer a primeira compra. Eu incentivo isso, aliás, acho bom. Mas a maioria das pessoas não quer botar nenhuma hora para nada. Ela só quer o quê? Comprar Bitcoin sem declarar, é lógico. Mas atrás da porta tem um carinha que vai te fazer uma visita logo mais. Então não tente, assim, sabe, entrar num jogo desenhado para você perder. Hoje você consegue comprar Bitcoins em corretoras como a Bipa, que, cara, se você não vender, você não tem que se preocupar com imposto. E o seu Bitcoin você não vende, né? Você não vende seu Bitcoin. Se você puder sacar seu Bitcoin, melhor ainda, saque. Saque gratuito, como na Bipa, compre sem taxa. Então, assim, o Bitcoin ele é quase ainda bom demais para ser verdade, para você querer fazer uma atrapalhada dessa. Entendeu? Você poder comprar barato, sem se preocupar com imposto, porque você não vai vender. Sacar para sua autocustódia, de forma que aí, meu amigo, aí para tirar de você, só derrubando a sua porta. E olhe lá, tem forma de se proteger até disso. Esses dias o Banco Safra tinha um cara que devia a ele 50 mil reais ao Banco Safra, devia ao Banco Safra 50 mil reais. Aí o banco peticionou a juíza para falar, pô, deixa eu ir lá buscar, eu sei que esse cara tem Bitcoin. Aí a juíza falou assim, e do que adianta? Como é que você sabe que a chave está lá? Se a chave está lá, como é que você vai garantir que ninguém vai surrupiá-la? Porque algum desavisado pode tirar a foto do crime, né? Foto da cena do crime, foto lá para as evidências, o perito da Polícia Civil pode. Se as 12 palavras estiverem lá, ele tira uma foto, aí cai na internet as 12 palavras. E aí, como é que você protege isso? E a juíza negou o pedido de busca e apreensão dos bitcoins do cara, porque a juíza tá tomando pé da situação. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Se você quer os bitcoins do camarada, você vai ter que conversar. Não adianta derrubar a porta dele lá, não. Que vai ficar pior a situação. Aí, hoje a gente sabe que tá com eles. Se vocês entrarem lá, eles podem ir para não sei quem. Aí que ferrou de vez. Então, assim, o sistema, o Bitcoin já é suficientemente bom para você fazer um caos na sua vida e na dos seus herdeiros, para não pagar um imposto que você nem teria que pagar mesmo, porque você não vai vender. Ah, mas aí na sucessão, olha, se você está realmente preocupado com isso, faz elisão fiscal. Você acha que rico paga imposto como você? Não. Se você comprar Bitcoin, eventualmente você vai ficar rico. Então, assim, você vai ter meios de proteger o seu patrimônio de forma inteligente, como os ricos fazem, sem precisar colocar tudo em risco. Eu nem sou rica e não pago imposto, Diego. Entendeu? Eu tenho minha residência fiscal no Paraguai, lá eu posso comprar Bitcoin, Isso. posso declarar e não preciso pagar imposto. Então eu tenho Bitcoin limpo, posso usar ele a hora que eu quiser e não preciso pagar um centavo de imposto sobre ele. Então, Isso, assim, faça como a Camila, use a cabeça, assim, sabe? Faça uma construção, assim, inteligente. Não vá, comprei do meu camarada que me vendeu, como o P2P lá, famoso. Cara do céu, você está entregando a sua cabeça de bandeja e não viu ainda. Se você quiser ser como a Camila, ter uma residência fiscal no Paraguai, praticar elisão fiscal e proteger a sua herança, a herança que você vai deixar para os seus herdeiros, fala com a gente na CETI. Pronto, fiz o merchan. Tava muito bom para não aproveitar o merchan. Tava muito bom para não aproveitar o Perfeito, perfeito. a gente falou de... Aproxima o microfone, Diogo. Opa. Nós já falamos de muito bicho-papão nesse último assunto. Falamos de juiz, falamos de Receita Federal. Aproveitando a deixa, e com relação ao cenário cripto no Brasil, você tem algum comentário, você tem algum insight? Você acha que a gente está caminhando para um apocalipse? Porque recentemente a gente teve iniciativa de ferramentas de congelamento de criptoativos pela justiça brasileira. Como você disse, o auditor está estudando para te pegar, ele não está parado achando, eu não vou descobrir. Tem gente que acha que, não, comprei Bitcoin, tô invisível. Não vai, tá muito invisível. Tem uma coisa que o governo é bom, é para se esforçar para pegar teu dinheiro. Ele não vai se esforçar para entender cripto. Não, olha,
Até 2020, ó, o Estado só consegue bloquear o que você tiver na corretora, né? Depois que você sacou, não tem mais como ele bloquear aquilo que a gente falou no começo, ainda É é válido. válido. Mas até 2026, eu não acho que nós vamos ver nenhum cataclisma do tipo proibição do Bitcoin, imposto sobre ganhos não realizados no Bitcoin, proibição do saque de stablecoins. Eu acho que até 2026 a gente não vai ver nada disso. Por que eu digo 2026? Porque 2026 tudo pode mudar, como mudou lá nos Estados Unidos agora, né? Se a Kamala tivesse ganhado, se tivesse sido uma onda azul ao invés de uma onda vermelha, né? Se tivéssemos Casa Branca, Congresso e Senado azuis, a coisa ia ficar bem preta, ou bem azul. Mas aí a onda vermelha muda tudo, né? E aí o Tesouro, futuro presidente do Tesouro escolhido pelo Trump, se reuniu hoje com a Cynthia Lummis, aquela que promoveu o Bitcoin Act, que é a proposta de lei já formalizada, já disponível, o Tesouro dos Estados Unidos entesourarem, né, por 20 anos 1 milhão de bitcoins. O... E ela postou esse encontro com o futuro presidente do Tesouro, dizendo que ele vai ser um grande aliado na aprovação dessa proposta nos primeiros 100 dias. E, bom, todo o entorno do Trump é apaixonado com Bitcoin. O que ninguém sabia era que o filho dele era um apaixonado pelo Bitcoin. O filho dele teve, né, lá no maior evento bitcoinheiro do mundo, que é na capital do dólar, Emirados Árabes Unidos, né? Olha aí. Então, o filho do Trump falou lá na capital do dólar, de forma absolutamente apaixonada sobre o Bitcoin, porque que a família dele, e ele dizia, porque que a minha família é apaixonada pelo Bitcoin, porque tentaram prender o pai dele, tornar a família dele miserável. Eles enxergaram como ninguém por detrás das cortinas do sistema financeiro e como ele pode ser politicamente municiado para atacar adversários. E ele conhece o Michael Saylor há mais de 20 anos, né? Então, eles aprenderam a amar o Bitcoin. Uma das empresas da família deles está comprando uma corretora agora, chamada Pact, corretora cripto. E ele fala assim com paixão e de forma improvisada sobre as características do Bitcoin que a gente está falando aqui, os 21 milhões, a inconfiscabilidade. Filho do Trump. Então tudo mudou lá. E por isso que eu digo que o cenário brasileiro é o seguinte: não é nenhum caos, nenhum desespero até 2026. E aí vai depender da onda em 2026. Se vier uma onda Brasil e amarelo, igual o Brasil e amarelo. Se vier uma onda verde e amarela, vai ser uma coisa. Se vier uma onda vermelha, aí vai ser outra. É por isso que você tem que ter uma conta na SETI. Porque a depender do que vier a depender do que vier nas eleições de 2026, é capaz de você ter que procurar uma empresa como a SETI. Todo Bitcoiner deve ter esse plano B. Plano B. Todo Bitcoiner deve ter esse plano de se der tudo errado. Em 6 meses você consegue dar saída fiscal do país? Você tem a grana separada já? Você já tem para onde ir? Você já viu a documentação? Já pensou nisso? Melhor começar a pensar. Tem até 2026, sim. Mas é melhor já abrir a conta na SETI aí agora, né? E começar a comprar Bitcoin agora também. Porque só tem um patrimônio que é global, né? Você precisa correr daqui pro Paraguai rápido, ou para os Estados Unidos, ou para a Alemanha, ou para o Japão, ou para a África, ou para a Europa, ou para a Rússia, só tem uma moeda que é universal. E essa urgência, né, ela se torna cada dia mais palpável, né? Depois que o Haddad anunciou a última reforma aí, onde ele fala muito bem, até o elogio do Haddad aqui, da isenção para quem paga até 5 mil, que é um absurdo, quem ganha até 5 mil, que é um absurdo uma pessoa que está ganhando 5 mil reais está pagando imposto, mas em contrapartida vem junto a notícia de que ele está taxando lucro de quem ganha até 50 mil, né? Então, assim, depois disso, torna-se mais uma vez a conversa, né, da corrida da saída, né,
de empresários, de empresas do Brasil, e aí começa a surgir aí uma especulação, uma conversa sobre o exit tax, né? Que seria um imposto sobre a sua saída. Então, se você quiser deixar de ser residente fiscal, se isso, né, vier realmente a acontecer, você teria que pagar um imposto sobre o seu patrimônio para poder tirar o seu patrimônio do Brasil. Então, assim, o Brasil ele ainda é um país fácil de dar saída fiscal. Tem países que tem, por exemplo, em Portugal, se você para você sair de Portugal e virar residente fiscal em um lugar como o Panamá, que é considerado um paraíso fiscal, você tem que continuar pagando imposto em Portugal, acho que por mais 2 anos, alguma coisa assim. 5. Obrigada, Diogo. 5 anos. Refém. Exato. Então, assim, o Brasil ainda não tem esse tipo de restrição. Ainda é muito fácil deixar. Mas, obviamente, o Estado está sempre estudando formas de dificultar a nossa vida e eliminar essas facilidades, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar enquanto as portas estão abertas. E aí, falando não só figurativamente, falando de uma forma bem direta mesmo, que essas portas estão se fechando e a gente precisa se antecipar, né? Sim, e por isso que a combinação da BIPA com a CETI é muito interessante e a gente eventualmente quer oferecer a CETI para os nossos clientes. A combinação do Bitcoin com uma boa estratégia de elisão fiscal pode ser poderoso, porque o Bitcoin te dá opcionalidade, que é o seguinte, eventualmente você acumulou uma pequena fortuna em Bitcoin e quer dar a saída do Brasil. Você já guarda os Bitcoins em autocustódia. Brasil, a bola fica com o Brasil. Se o Brasil quiser te dar uma saída justa, você vai querer sair de cabeça erguida, não devendo nada a ninguém, né? Agora, se o Brasil eventualmente quiser pisar na bola, né, pisando no teu pescoço e criar alguma coisa absurda, você se manda para algum outro país do mundo e fala para o Brasil, olha, vem pegar. Isso daí que você está pedindo não tem como eu te dar. E aí, de repente, você está em um outro país, nesse outro país você está completamente limpo, e aí você tem bitcoins que, olha, uma conta para pagar absurda, injusta, imoral no Brasil, mas que não tem como ninguém te tomar. Você já está em outro país com seus bitcoins. Então o Bitcoin te dá uma espécie de opcionalidade. E fora que ao longo de 5 ou 10 anos, o que não é tanto tempo assim, você multiplica por 10 ou 100 vezes o seu patrimônio. Então, ou 20 vezes o seu patrimônio. Então, você daqui a pouco está fora do Brasil e o seu patrimônio cresceu muito mais do que aquela multa que ficou aqui. Então, o Bitcoin ele te dá opcionalidade e não estou sugerindo a ninguém fazer isso, né? Contrate a CETI, vai dar tudo certo, vamos ser otimistas. Mas o Bitcoin ele é poderosíssimo para nos proteger de governos autoritários que daqui a pouco queiram perder a vergonha na cara por completo, assim, sabe? Se o governo se tornar meio que assanhado, o Bitcoin é uma boa proteção. Camadas, né, de proteção. Sim. Então, a gente tem que... A teoria das bandeiras, ela tem a ver com isso, quando, como economistas falavam que as pessoas precisavam diversificar os seus investimentos em diferentes ativos, a teoria das bandeiras, ela fala que você diversifica as partes da sua vida, né, as partes importantes da sua vida em diferentes bandeiras. Então, ter uma segunda residência é importante, uma segunda cidadania, mas também ter o seu patrimônio protegido ali em Bitcoin é outra forma de você se defender, né? Então, são várias camadas de proteção que você vai colocando aí sobre a sua soberania individual. Sim, perfeito. Diego, antes da gente caminhar pro encerramento, eu queria te fazer uma pergunta. O que você recomenda a pessoa que tá vendo essa alta da Bitcoin, tá vendo discussão sobre cripto chegando na mídia mais mainstream, tá vendo político falando vamos abraçar Bitcoin, tá vendo político falando vamos detonar Bitcoin. O cara chegou cego no meio desse tiroteio. O que fazer? Por onde começar? Comece a comprar Bitcoin aos pouquinhos na BIPA. Abra a conta na BIPA. É aquilo, a máscara caiu.
Não precisa fazer tantas perguntas. Basta você agora. Você vai fazendo as perguntas ao longo do caminho. Eu vou reformular. Não precisa saber tudo sobre o Bitcoin antes de começar a comprá-lo. Tem muita gente que comete o erro, não tenho nem a reserva de emergência, né? Eu vou demorar 2 anos para fazer a minha reserva de emergência antes de comprar o meu Bitcoin. Aí o Bitcoin multiplicou por 10 no período. Ela nunca mais compra Bitcoin barato. Então, se você poupa R$ 500 por mês na sua reserva, não deixa de botar R$ 100, 150, R$ 200 esses 500 em Bitcoin. E vai estudando ao longo do caminho. Sempre parece tarde. Nunca ninguém chegou no Bitcoin com a noção completa de o quão cedo era. Todos os preços do Bitcoin já foram os preços mais altos do mundo. Já teve um dia que $10 mil parecia muito, né? E não é tarde ainda. O Bitcoin vai, na próxima década, bater inevitavelmente $1 milhão. A gente vai em vida ainda ver ele bater $20 milhões. Alguns vão ver até um pouco mais. Todo Bitcoin que você deixa de ter agora são 10 ou 15 milhões de dólares que você deixa de ter no futuro. Então comece aos pouquinhos, comece comprando R$ 1, baixa lá na BIP, experimenta como é que é o processo de compra. Compra R$ 100, depois vende R$ 100 para ver como é que funciona. Aí quando juntar R$ 1.000, saca para o seu celular, depois devolve para a BIP, brinca com o Bitcoin, assim, vai entendendo o que é o futuro. Sabe quando os computadores estavam surgindo assim, e você não sabia nada de nada? Vai interagindo, vai brincando, vai comprando Bitcoin aos pouquinhos enquanto você vai estudando. Devore o material dos bitcoinheiros, devore o material da área Bitcoin, devore o próprio canal da BIPA lá no YouTube, né? Leia lá o padrão Bitcoin, né? Leia o padrão fiduciário também, ambos do SafeTeam, né? Procure pelos vídeos do Michael Saylor, do Andreas Antonopoulos, o maior de todos. Veja aquele documentário no YouTube, The Hidden Secrets of Money, do Michael Maloney, que fala dos problemas do sistema financeiro tradicional, como ele funciona e tudo mais. Pergunte-se o que é dinheiro, porque você vai gastar umas 80 mil horas da sua vida atrás dele. Vale a pena gastar umas 100 para protegê-lo. Muito legal. Mas não espere estudar as 100 horas para comprar Bitcoin, já começa a comprar agora. Isso aí, olha, o Bitcoin quando rompe, Foguete não tem ré. foguete não tem ré. Eu vou concluir com aquela análise técnica, que é a única análise técnica que eu acho que funciona, que eu entendo, que eu acredito e que eu espalho, que é o seguinte: a tendência nunca foi de baixa, sempre foi de alta. É alta infinita, alta, alta, alta. Tem umas correçõezinhas aí de 60%, 70%, mas depois é 1.000, 1.500%. E vamos para cima. Esse é um áudio que viralizou, mas eu acho que traduz a ideia. Sim. Torce para ter de vez em quando uma correção dessa para poder pegar num valor mais amigável e ir estocando. Sim, mas vá comprando sempre, que a gente nunca sabe. Aí tem gente me perguntando agora do 100 mil, falando, cara, o Bitcoin pode romper para $1 milhão e depois retroagir para os 200, 250 e você nunca mais ver esses níveis de preço. Não brinque com o Bitcoin. A maioria das pessoas acha que a estratégia mais vitoriosa do Bitcoin é comprar. Se você tem R$ 1 milhão para comprar em Bitcoin, as pessoas acham que não, eu posso ir comprando 10 mil por mês. 80% das vezes, nos últimos 15 anos, essa foi a estratégia perdedora, por uma larga margem. 80% das vezes, se você tivesse botado tudo o que você queria no Bitcoin imediatamente, você teria ganhado mais do que no DCA. Porque o Bitcoin anda a maior parte do tempo para o lado e para baixo. Ele rompe para cima rápida, explosivamente, não dá tempo nem de você sacar o seu dinheiro da... Tem muita gente que guarda o seu dinheiro em lugares que tipo D mais 30, D mais 60 para resgatar. Cara, vou te dar uma estatística. Se você tirar as melhores 24 horas dos últimos 10 anos,
porque você estava de fora, porque você estava aguardando, porque você estava esperando, porque você estava pensando, porque você estava criando coragem. Se você perdeu o melhor dia de cada ano dos últimos 10 anos, o seu retorno vai de tipo 20 vezes para menos alguma coisa. Porque o Bitcoin ele tem rompantes explosivos. A maior parte do tempo é para o lado e para baixo. E se na hora do rompante explosivo estava criando coragem, ferro, você não. Na hora que ele vier com tudo, você não pode estar de fora. Eu tenho uma pergunta aqui da comunidade para fazer. É difícil o nick dele, deixa eu ver se eu consigo ler. Kirit. O Kirit perguntou: tendo em vista a soberania individual, é possível conciliar a necessidade de manter um full node com o nomadismo digital? Se sim, teria alguma dica? Acho que ele está perguntando da viajar com e carregar o node com você. Ou se existe alguma outra solução, né? Você não carrega ele? Como que seria? Ah, tá. Como conciliar a prática de rodar o próprio nó com o nomadismo, né? Isso. É. ah, uhum. Olha, é, a minha ótica pode não ser igual a dele, né? Se eu fosse rodar o mundo, de qualquer lugar do mundo, eu configurei esse nó aqui para ser a referência das minhas carteiras. Então, as minhas carteiras conversam com esse nó aqui, meu. Uma coisa, por exemplo, eu tenho um notebook que eu uso no meu dia a dia para trabalho. Esse meu notebook roda um Node Bitcoin. É o Bitcoin Core mesmo. Digita aí na internet Bitcoin Core, bitcoin.org, eu acho, que é o domínio oficial. E aí eu rodo a blockchain no meu notebook de trabalho mesmo, só por precaução. Porque como o grosso, a maior parte, né, a absoluta maior parte do meu patrimônio está em Bitcoin, eu preciso ter um node Bitcoin por perto, por precaução. Então eu baixei um node Bitcoin, eu conferi toda a blockchain, todos os, sei lá, 900 mil blocos, só que eu só guardo 2 GB de bloco. Então eu ocupo o quê? Uns 10 GB no meu computador, no total. É um node prunado que eles chamam, onde você confere a blockchain, você faz o seu papel de conferir tudo certinho, mas você só guarda 2 GB de bloco. Você só guarda os últimos blocos. Uhum. Mas é o suficiente para você usar o Bitcoin em viagem. Assim. Então põe o Node Bitcoin no seu notebook e seja feliz. Determine ali, se o seu notebook não for um cavalo com vários teras de armazenagem, você pruna ele para 2, 5, 10, você que determina o tamanho, 150 gigas. O Node, Mas, ele tá qual tamanho hoje, Diego? O o Node completo. Bitcoin hoje é uns 750 gigas, 770. E Se for aí, a full, né? mas eu consigo andar com um HD, alguma coisa é muito grande para eu viajar De com. novo, você pode prunar o seu full node, porque os 750 gigas são quando você baixa e armazena para todo sempre todos os blocos desde o primeiro. Né? E são quase 900 mil blocos já, se eu não me engano. Então, mas você não precisa de guardar todos os blocos, todo o histórico. Tudo que você precisa Sente, é isso? é, sem entrar muito no detalhe, eu vou dizer só isso. Você não precisa ter todos os blocos. Então, é por isso que quando você vai rodar um nó de Bitcoin, ele te pergunta: quer guardar tudo ou quer prunar e guardar só os mais recentes? Ok. Então, para efeito de conferir se o que é seu, para quando você for fazer ou receber transações, você ter um node para chamar de seu, você pode baixar o node Bitcoin no seu notebook qualquer de trabalho. Se você prunar ele o máximo, acho que ele vai ocupar uns 7 ou 10 gigas no seu computador. E você vai poder usar. Ah, Diego, então por que você guarda o 775? Ah, porque eu gosto. Porque eu gosto de fazer consulta em blocos do passado, porque eu gosto de fazer estudos e tal. Mas para receber transação, fazer transação, conferir se o que é meu mesmo, você pode rodar ele de forma encurtada. Não precisa guardar tudo, não. Então, bitcoin.org, baixa lá o Bitcoin Core. Na hora de rodar, marca lá que você quer guardar só últimos 2 gigabytes de bloco. Seja feliz. E você só precisa ligar ele quando você for usar o Bitcoin. A maioria do tempo você não está usando o Bitcoin. O Bitcoin está lá guardado. Quando você for fazer uma transação ou receber uma transação, você liga o seu. Estão me ouvindo?
Sim. Você liga o seu, Agora não. você liga o seu Node e desliga ele em seguida. Igual você fez com o E, seu microfone. é, exatamente, exatamente. Então, acho que é conciliável, sim, com a vida nômade. Mas, idealmente, você vai ter um nó um full node com 750 gigabytes em algum lugar, tipo, na casa da sua mãe, sei lá, na casa da sua irmã, na casa do Ó, primo. onde instituem uma base. Eles têm uma Isso, base e viajam, né? Então, sempre online, exatamente. uma base você pode É porque deixar o Node Bitcoin não guarda Bitcoin nenhum, né? Então, mesmo que alguém entre, roube, acesse, não tem problema. é um acervo público, inclusive. Ele não precisa levar o seu, né? Ele pode baixar de qualquer. Não precisa ser um ou outro, tem os dois, eu tenho os dois. Eu tenho esse Full Node, que é o meu mesmo principal, que está sempre aqui ligadinho, faz só isso. Mas eu tenho a Uhum. blockchain no meu notebook, para por algum motivo eu ficar inacessível desse daqui de casa. Sei lá, Uhum. tô viajando, a minha casa está inacessível, eu uso do meu notebook. Perfeito. Mais alguma pergunta da comunidade, Camila? Não, era só essa mesmo. Essa. Então, Diego, muito obrigado pela sua participação. Foi bem elucidativo. Você é uma biblioteca, diga-se de passagem. Obrigado, obrigado. É... E deixa agora esse encerramento para você deixar qualquer mensagem à nossa audiência, ao nosso público. Boa. Fique à vontade. O Bitcoin é a nossa única chance. O Bitcoin é a nossa única saída. É Bitcoin ou nada mesmo. E para você que gosta de pensar em cenários apocalípticos, apocalipse zumbi, eu te digo que se eventualmente houver um cenário onde o ouro vale mais do que Bitcoin, porque foi tudo para o escambau, no cenário onde o ouro vale mais do que o Bitcoin, a pólvora vale mais do que o ouro. Então, não tem muito com o que você se preocupar, né? O Renatão, ele faz umas analogias incríveis, onde ele diz que o Bitcoin salva o seu patrimônio, né? A religião salva a sua alma, né? E o exercício físico salva seu corpo. Não, o exercício físico não. A questão, o que a CETI faz, o que a CETI faz salva o seu físico, né? Você usa essa teoria das bandeiras para nunca ser taxado ou preso, né? Então, na combinação do Bitcoin com elisão fiscal e uma boa dose de fé também, é claro que eu não quero pregar nada para ninguém aqui, mas você salva o seu corpo, o seu patrimônio e a sua alma. E. Mas que puta que conexão escrota que ele foi fazer no final, Bitcoin com religião. Procura aí num texto onde o Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo, do Messias Pompesco. E você vai se surpreender com como que o Bitcoin é a salvação, faz mais sentido do que você imagina. Bom, salvou a minha vida, salvou a de muitos amigos, carreguei vários familiares comigo, e eu estou aqui só para deixar a mensagem de que ainda é tempo, ainda é cedo, você ainda pode fazer o mesmo para você e sua família. Requer coragem, é verdade, dá um friozinho na barriga, você vai tomando soco ao longo do caminho. E segurar o Bitcoin é a parte mais fácil. Difícil é ouvir risinho de puta, como dizia o Olavo, cara de deboche, olhar de desprezo, né? E a descrença de todo mundo ao seu redor. Mas uma nova aristocracia se formando e, eventualmente, todo mundo ao seu redor conclui: você estava certo o tempo todo. É nós que somos da classe de 2020 e 2021. Estamos vivendo isso agora, é muito bom. Nós que vivemos do crash lá uns US$ 15.000, né? E eu convido você a passar por esse arco, para essa jornada do herói também, que o Bitcoin te convida. O Bitcoin é um chamado. Você pode escutar ou não, mas a quem escuta e vai na direção,
é mágico com o tempo. Então é isso, gente. Comprem Bitcoin e até a próxima.